Vamos ler a palavra de Deus, amém? Amém. Marcos capítulo 1, versículo 16 é o texto que nós leremos, que o Senhor nos direcionou nessa manhã. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus, filho de Tiago, filho de Zebedeu, peço perdão, irmãos. Versículo 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Amém. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, Jesus. Sem a Tua graça não fará sentido nenhum aquilo que nós lemos, não por causa da limitação de Sua palavra, mas pela dureza do nosso coração. Sem a Tua graça, Senhor, as palavras chegarão ao nosso ouvido, mas não descerá ao nosso coração. Sem a Tua graça, haverá ruídos na nossa linguagem, na nossa comunicação. Sem a Tua graça, Senhor, nós iremos ouvir a palavra, mas não responderemos a ela, Senhor. Não nos deslocaremos de onde estamos. Sem a Tua graça, Senhor, nós permaneceremos como somos. Por isso suplicamos a Ti por graça, Senhor, para que o espírito imundo, se houver no meio de nós, seja retirado no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti por graça, Senhor, para que esses aqui presentes sejam de fato seguidores do Senhor. Nós clamamos por graça, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos atender ao Seu chamado e dizer como o profeta Isaías: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, Pai. Nós Te suplicamos, derrame sobre nós a Tua graça nesta manhã, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Vinde a mim, sigam-me, venham e sigam-me. Esse é o convite do Rei crucificado. Este é o convite do Rei crucificado. Nós já respondemos quem devemos seguir, que é Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Nós já respondemos na semana passada por que devemos segui-lo, porque o reino de Deus está próximo. Nós vimos a mensagem de Jesus nos dois últimos versículos, do 14 e 15, e nós vimos a sua mensagem e o que Ele quer de nós, que é fé e arrependimento.
E neste sermão, nessa manhã, nós iremos ampliar um pouco mais a nossa visão sobre quem é Jesus, quem é esse Jesus e o que significa seguir a Ele. Amém? Nós já vimos quem é esse Jesus no início. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Nós já vimos o que significa seguir a Ele no seu princípio. Ele começa por arrepender-se e crer no Evangelho. Mas à medida que nós nos aproximamos do livro, nós iremos entender cada vez mais tudo isso, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus é o poder de Deus, é a autoridade de Deus agindo através de Jesus Cristo. O reino de Deus é o poder, a autoridade de Deus agindo através de Jesus Cristo. E conforme nós vamos avançando no livro de Marcos, nós vamos vendo essa inauguração do reino de Deus se aproximando cada vez mais. E cada vez mais nós vamos tendo clareza de quem é esse Jesus e o que significa segui-lo. Resumindo, a inauguração do reino de Deus é o que Jesus está fazendo. Cristo, Filho de Deus, é quem Jesus é. E segui-lo é o que nós respondemos diante dessa verdade. Amém? Vamos então para o texto que é colocado a nós dessa manhã. Dando sequência ao livro de Marcos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que do versículo 21 ao versículo, na verdade não só nesses versículos, mas especificamente porque nós estamos lendo ele, mas ao decorrer, na continuidade do texto também, em todo o livro, mas nesse trecho do versículo 21 ao versículo 28, nós podemos ver que o ponto central aqui é que Jesus é o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. Isso porque, e o Santo de Deus é uma expressão similar para poder dizer que Ele é o Filho de Deus. Amém? Por que eu digo isso? Por causa da estrutura desses versículos, do 21 ao 28. Permaneça com sua Bíblia aberta ou com seu smartphone ligado, para que você acompanhe. A estrutura desse texto nos dá aquilo que é chamado de quiasmo. E quiasmo é uma técnica literária que trabalha numa ordem de assuntos. Por exemplo, você tem um assunto A aqui, depois você tem um assunto B, depois você tem um assunto C, você volta para o assunto B, você conclui com o assunto A. Percebe que o assunto C está no meio? É uma estrutura poética, uma estrutura de escrita, uma técnica literária muito bonita. E observe como isso é real nesse texto. Você tem uma definição de regiões do versículo 21 e do versículo 28. No começo e no final dessa perícope, o texto fala sobre Cafarnaum, no versículo 21, e toda a região da Galileia, expandido no versículo 28. Você tem no versículo 22 que eles se maravilhavam-se na doutrina e pela autoridade de Jesus. E você tem no versículo 27 eles se admirando na doutrina e na autoridade de Jesus, no versículo 27. Estão acompanhando? Amém? Você tem o espírito imundo, no versículo 23, e você tem o espírito imundo no versículo 26. Percebe que está afunilando? Você tem esse espírito imundo que gritou no versículo 23, e ele gritando no versículo 25, aliás 26, perdão. Você tem a pergunta desse espírito imundo no versículo 24, na parte A, e a resposta de Jesus: cale-se e saia desse homem. Jesus bem politicamente correto: cala a boca, sai daqui. E você tem no meio dessa pergunta e resposta, você tem no meio a afirmação do espírito imundo: o Santo de Deus. O ponto aqui então, irmãos, em que Marcos quer chamar a nossa atenção, mais uma vez, é que Jesus é o Filho de Deus, o Santo de Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só um cara legal,
Ele não é só alguém que disse algumas palavras interessantes. Ele é o Filho de Deus. E porque Jesus é o Filho de Deus, o Santo de Deus, porque Jesus é o Santo de Deus, nós podemos chegar a 3 conclusões nesse texto. E a primeira delas é que ele tem autoridade no seu ensino. Por Jesus ser o Santo de Deus, ele tem autoridade no seu ensino. Versículo 22 e 23. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Versículo 22, aliás. Marcos não menciona aqui, meus irmãos, o conteúdo do ensino de Jesus, mas nós podemos presumir que o versículo 15, do qual diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creem no Evangelho, seja, digamos que um resumo, ou o centro daquela mensagem que Jesus ensinava. E note que Jesus, ao ensinar na sinagoga, eles ficaram maravilhados com o ensino de Jesus e com a sua autoridade. Tim Keller, pastor presbiteriano, falecido no ano passado, Keller nos ajuda a entender por que eles se maravilharam, e por que eles estavam maravilhados com o ensinamento de Jesus. Quando eles dizem que o texto diz que eles maravilhavam-se com a doutrina de Jesus porque os ensinava como alguém que tem autoridade. Abre aspas para Keller, ele diz que Marcos usa um termo autoridade pela primeira vez aqui. E a palavra literalmente, preste atenção, autoridade, a palavra literalmente significa algo derivado de uma fonte original. Não é uma autoridade secundária, é algo derivado de uma fonte original. Vem da mesma raiz que a palavra autor. Então Marcos quis dizer que Jesus os ensinava com autoridade original e não derivada. Ele não apenas esclarecia algo que eles já soubessem ou simplesmente interpretava as escrituras do mesmo modo que os mestres já faziam. Seus ouvintes de algum modo sentiam que Jesus estava explicando a história da vida deles, mas não como os outros faziam, mas como o autor dessa história. E isso os deixava sem palavras. Amém? Uma citação um tanto quanto longa do que. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui: a diferença entre os escribas e Jesus está no fato de que, em vez de Jesus basear o seu argumento na autoridade de outros que haviam dito alguma coisa, por exemplo, citando os rabinos antigos, ele baseava o seu estudo, o seu ensino em sua própria autoridade, porque ele é a fonte do ensino. Amém? O que Marcos coloca aqui para nós, nesse trecho do versículo 21 e 28 ao 28, em primeiro lugar, é que o fato de ele ser o Santo de Deus, ele tem autoridade sobre o seu ensino. Nós falamos semana passada, e note, a confirmação da parte de Deus Pai e a confirmação da parte do Espírito Santo não era conhecida de todos ainda. Então suas palavras e obras fazem parte da sua proclamação do reino de Deus. Suas palavras, as palavras de Jesus e os seus ensinos demonstravam que ele era o Santo de Deus, porque ele falava com autoridade. Agora não serão apenas as suas palavras, mas também as suas ações, porque Jesus é o Santo de Deus. A segunda conclusão que nós chegamos é que ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade espiritual. Eis aqui aonde essa expressão faz algum sentido. Jesus tem autoridade espiritual. Nesse período, irmãos, que se passa essa cena de Jesus na sinagoga, expulsando esse demônio,
que vai fazer as suas afirmações. Jesus, versículo 25, mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem. 26, então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. É muito rápido tudo que acontece aqui. E nesse período, meus irmãos, os exorcismos eram rituais muito demorados. Os exorcistas, eles faziam uma série de fórmulas para expulsar o demônio, enquanto Jesus apenas profere algumas palavras e o espírito imundo sai. Você não tem um grande esforço da parte de Jesus, porque Jesus tem autoridade sobre os demônios, amém? Lembre-se da frase atribuída, e digo atribuída porque não sei exatamente o texto onde está, mas atribuída a Martim Lutero, de que o diabo é o diabo de Deus. Ele só pode ir até onde Deus deixar. Para tocar em Jó, ele precisou pedir permissão a Deus. O diabo não pode fazer nada, não pode dar um passo, a não ser que Deus o permita. Jesus é autoridade espiritual. Jesus é autoridade sobre os demônios. Meus irmãos, os leitores de Marcos, quando estão lendo esse texto, lembram-se, estão no contexto de perseguição, e os cristãos que estavam sendo perseguidos por Nero estavam sendo lembrados através desse texto de que a autoridade de Jesus não é apenas como de mais um mestre da lei, mas sobre todos os mestres da lei, inclusive sobre as hostes espirituais, sobre os exércitos espirituais, e isso incluiria Nero. Percebe que você, no contexto de grande perseguição, aonde parece que só o diabo está operando aqui, é muito importante ler e lembrar de que Jesus é autoridade sobre demônios, e de que se eles estavam passando por esse momento de perseguição, Deus estaria com ele, porque ele é a autoridade. As coisas não fugiram do controle de Jesus. Por isso eu incluo aqui para nós, irmãos, tendo em vista que Jesus é autoridade sobre demônios, não há cegueira espiritual causada pelo Deus deste mundo, deste século, que Jesus não tenha autoridade para libertar. Sabe aquela pessoa que você conhece, que você olha e fala assim: esse aqui não pode crer, essa pessoa não vai crer porque é um intelectual, tem bons argumentos, ou porque é duro de coração. Jesus tem autoridade sobre demônios, e não há cegueira espiritual do qual deste século possa causar que Cristo Jesus não possa tirar. Não há possessão demoníaca que Jesus não tenha poder de libertar e de transformar. Amém? Amém. Terceiro e último ponto. Porque Jesus é o Santo de Deus, primeiro, ele tem autoridade nos seus ensinos. Segundo, ele tem autoridade sobre os demônios. Amém? Terceiro, porque Jesus é o Santo de Deus, devemos segui-lo. Os irmãos estão aqui? Você pode confessar como um santo, ou maravilhar-se com a autoridade de Jesus, mas ainda assim ser um demônio, se não for liberto por ele e se não segui-lo. Você pode fazer grandes afirmações teológicas: Jesus é o Santo de Deus. Ninguém consegue te pegar em alguma falta com as suas palavras. Você fala como crente, se veste como crente, anda como crente, ouve música de crente, as suas palavras são precisas, o seu conhecimento é amplo, você consegue até afirmar, sei muito bem quem Jesus é, assim como fizeram os demônios. Mas se você não for um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, você será apenas um imundo, uma réplica de um espírito imundo.
Não pensem que essas expressões são apenas um recurso retórico para poder causar algum impacto nesse sermão. Não pensem que essas palavras não têm outro objetivo do que não chocar os irmãos, por ser palavras fortes. Não pense que por estarmos só entre crentes aqui, essas palavras não são necessárias. Note, meus irmãos, o espírito imundo, o homem com o espírito imundo, estava em uma sinagoga. Eu não quero dizer que sinagoga é um sinônimo de igreja. Sinagoga em termo derivado, é apenas um local de reunião. Mas o ponto é que o espírito imundo pode estar presente em uma reunião em que se tem oração, tem louvor, tem leitura da palavra, porque era esse o conteúdo das reuniões da sinagoga. Ele pode estar nesse ambiente onde se tem louvor, oração, leitura da palavra, fazendo afirmações teológicas verdadeiras, mas ainda ser um espírito imundo. É necessário ser um seguidor de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é apenas ter boas convicções teológicas. Ser discípulo de Jesus não é apenas saber fazer boas afirmações e corretas afirmações teológicas. Essa afirmação estava correta, mas foi feita por um homem possuído por um espírito imundo. Nós temos que ser seguidores de Jesus, e isso não tem a ver com qualificações pessoais em nós, mas ser seguidor de Jesus tem a ver com a autoridade de Jesus, por ele ser o Santo de Deus. Note, naquele tempo, meus irmãos, naquele tempo não eram os professores que escolhiam seus alunos, eram os alunos que escolhiam seus professores. Os mestres da lei, os professores, eles ensinavam e os alunos escolhiam quem eles iriam imitar e decorar o seu ensino. Aqui nesse texto, irmãos, do versículo 16, em que caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os seus empregados. Nesse convite, nessa relação entre aluno e professor, a parte ativa dessa proposta é de Jesus. É Ele quem convida, e é Ele quem fará desses discípulos pescadores de homens. E a parte passiva é dos discípulos ir e seguir a Jesus. Não há nada, meus irmãos, nos discípulos que justifique a inversão dessa ordem, de alunos procurarem aqui professores que querem estudar, e não os professores escolherem os seus alunos. Não há nada nos discípulos que justifique esse convite de Jesus, assim como não há nada nesse convite que justifique não há nada em você que justifique o convite de Jesus em você. Jesus não viu uma oportunidade de ter ótimos alunos, e para não perder essa oportunidade, ele pegou e convidou eles. Ele não exigiu nenhuma prova oral de conhecimento da Torá desses discípulos, ele apenas os chamou para segui-lo. Assim como você não tem nenhuma das qualificações para ser um seguidor de Jesus, mas foi chamado não por causa de você, mas por causa da autoridade de Jesus. Por que eu digo isso? James Edwards, ele nos chama a atenção para o fato de que no Antigo Testamento a ideia de seguir a Deus é rara, senão ele é ausente. Nem Moisés, nem os reis, nem os vários homens de Deus, nem os profetas, ninguém, via de regra, chama o povo para segui-lo. A convocação antes era para andar nos caminhos de Deus e de acordo com os estatutos divinos. A principal aliança dos alunos rabínicos era a Torá. O motivo pelo qual algum aluno estudava com algum mestre da lei era por causa da Torá, e não por causa do mestre em si. Entende? Contudo, Jesus chama esses quatro, mas ele os chama para si mesmo.
E não diz: venham estudar comigo. Ele diz: sigam-me. É a Ele mesmo que Ele está oferecendo aos discípulos. Jesus faz o convite de sermos seguidores dele, por causa da sua autoridade messiânica, porque Jesus é o Santo de Deus. Ele é o próprio assunto a ser estudado, a ser lido. Porque Jesus é o Santo de Deus, irmãos. Porque Jesus é o Santo de Deus, nós temos que segui-lo. Amém? Amém. E o que significa seguir a Jesus? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para o fato de que significa seguir a Jesus é deixar trabalho e família para Jesus. Versículo 18: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 19: e logo o chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com seus empregados. Seguir Jesus é priorizar Jesus ao trabalho e família. Meus irmãos, Deus não quer uma parte de nós. Deus não quer um pedaço de você. Estava assistindo The Chosen, me julguem. Irmãos, não é canônico aquilo, fique em paz, é só entretenimento mesmo. Quer estudar, estuda a Bíblia, amém? Tem uma parte de coisa errada, ó. Mas a interpretação é boa, vocês não precisam concordar comigo. Mas artisticamente é uma das melhores coisas que algum religioso que já fizeram no cinema. O ponto é que eu estou assistindo uma cena em que Maria troca os pés pelas mãos, ela cai. E quando Jesus vai conversar com Maria, e ela vai dizer as suas preocupações, Jesus parece ser transportado para o Jesus carente e frescurento do século 21. E ele passa a dizer para ela assim: não se preocupe, o que eu quero é só o seu coração. Além de cafona, é um erro teológico terrível. Jesus não quer só o seu coração, irmão. Quem te disse isso? Jesus não quer só o coração. Jesus quer o seu entendimento. Jesus quer a sua força. Nós vamos ver no capítulo 12, versículo 30, de que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, sim, mas com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, nossas ações. Que ideia maluca é essa, de que o Deus quer só o seu coração? Sim, Ele quer o seu coração, mas Ele quer também o seu entendimento, Ele quer também a sua força, os seus braços, as suas mãos, os seus pés. Ele te quer por inteiro. Ele não quer um dízimo de você, Ele não quer um domingo seu, Ele não quer 2 horas do domingo de manhã, Ele não quer 20 minutos de devocional. Não é só isso que Ele quer você. Por isso, ser seguidor de Jesus é diferente de ser um adepto da teologia de que Ele é o Santo de Deus, porque os demônios também têm essa teologia. Entender que Jesus é Deus, é o Santo de Deus, até os demônios sabem disso, horas. O ponto não é simplesmente acreditar que Jesus é o Filho de Deus, é ser um seguidor e atender ao convite desse Santo de Deus, que é ir até Ele, é segui-lo. Jim Elliot é um missionário da década de 50. Ele disse algo muito interessante. Ele disse que não é um tolo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Não é um tolo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Jim Elliot passou a pregar o Evangelho, e foi pregar o Evangelho em uma tribo que não conhecia nada de ninguém, e foi brutalmente assassinado.
Sua esposa, ainda viva, escreve muitos livros ainda. Um deles, conhecido de algumas irmãs, é Deixe-me Ser Mulher. Ela faleceu? Mas tem bastante livro dela na editora Fiel. Procure, vai ser editado. Estou atrasado no calendário. Mas note, Jim Elliot de fato priorizou Jesus até mesmo do que a sua própria vida. Como então, meus irmãos, nós aqui, parada 15 de novembro, domingão, dia 21 de janeiro, como nós podemos priorizar Jesus? O que significa priorizar Jesus? É abandonar tudo e viver isolado no monte? Que bom que você perguntou isso. Deixe-me dar algumas palavras e algumas sugestões para você, para nós encerrarmos. Priorizar Jesus não é uma questão de comparar tempo, amém? Deixe-me dar um exemplo. Pais, em sua maioria, podem passar de 8 a 10 horas trabalhando, longe de suas famílias, e ainda assim a sua família ser a sua prioridade, e não o seu trabalho. Priorizar Jesus não pode ser uma questão só de tempo, de horas, de fazer cálculos de horas. Observe, Jesus, de fato, a vida santa de Jesus é importante. Não é só a sua morte que nos redimiu, mas é a sua vida, morte e ressurreição, mas é vida também. E a sua vida santa também é importante, mas é na cruz que acontece a grande troca, em que o que não conheceu o pecado se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. E note que a ênfase maior dos evangelhos, o clímax dos evangelhos, inclusive neste Marcos, é a cruz de Cristo. E no entanto, durou apenas algumas horas em comparação à vida toda de Jesus. Não significa que horas são sinônimos de prioridade. Priorizar Jesus não é uma questão de tempo. Não é uma questão de você largar o seu trabalho, a sua família literalmente e começar a seguir ou viver em um monte, isolado. Não é uma questão de você fazer contas para tentar equilibrar tantas horas de trabalho, tantas horas de estudo, tantas horas de lazer, então tem que ter tantas horas de devocional para equilibrar. Não é isso, irmãos. Você vai enlouquecer se você fizer isso. Grant Osborne nos chama atenção para o fato de que os discípulos não se desfizeram dos seus barcos. É por isso que em João 21:3 eles voltaram a pescar, tinha barco ainda. É ruim o fato de eles terem voltado a pescar, a gente chega lá em João um dia. Mas o ponto é que eles não desfizeram dos seus barcos. No entanto, a sua prioridade era seguir Jesus. O texto diz: então eles deixaram imediatamente as redes, o seu trabalho, o seu sustento, e deixando o seu pai Zebedeu. Priorizar Jesus não é uma questão de comparar tempo, também não é uma questão de investimento financeiro. Deixe-me voltar ainda a usar o exemplo familiar. Pais podem dar presentes constantes aos seus filhos, e isso ser um meio de fuga da sua responsabilidade paterna. Pais podem investir muitos recursos na educação dos seus filhos, mas pode ser uma fuga para não ter que se preocupar tanto em disciplinar ou discipular os seus filhos. Como já foi dito aqui nesta igreja, meus irmãos, você pode ofertar, e a sua oferta ser um meio anestésico para justificar a sua falta de compromisso com a igreja ou com Jesus. Oferte. Esta igreja precisa de ofertas. Mas observe, pode ser uma maneira de: eu já ofertei, então eu não preciso participar de mais nada. Note que Saul separou animais para sacrificar ao Senhor, e esses animais que Deus havia dito para que ele matasse na batalha com os amalequitas. Ou seja, você pode investir muito dinheiro em coisas gospel, em livros de teologia, e ainda não ser Jesus a sua prioridade. Você pode gastar grandes valores em bíblias de estudo, e ainda assim não ser Jesus a sua prioridade, porque priorizar Jesus não tem a ver com tempo, nem tem a ver simplesmente com investimento financeiro. O ponto é Jesus moldar as tuas decisões. Deixa-me usar novamente a imagem familiar. Quando a família é prioridade, a maneira como pais administram seus recursos é moldada por essa prioridade.
O trabalho, os estudos, o tempo podem não ser proporcionais, mas moldará como será gasto quando estiverem juntos. Note, os discípulos fizeram exatamente o que Jesus mandou, no momento em que Jesus mandou. Eles deixaram tudo e o seguiram. Quando nós priorizamos Jesus e os seus mandamentos, é esses mandamentos que nos direcionam nas nossas decisões, nas nossas opiniões. O que nós pensamos a respeito do nosso trabalho, do nosso estudo, da política, da arte, do entretenimento, da ciência, da tecnologia, tudo isso passa a ser moldado por Jesus. Priorizar Jesus é olhar para tudo à sua volta e perguntar o que Jesus quer disso. Como Jesus quer que eu lide com isso? Para não ser um demônio, meus irmãos, nós precisamos ir para o outro lado e sermos seguidores de Jesus. E ser seguidor de Jesus é primeiramente priorizar Jesus a qualquer coisa na sua vida. Não é abandonar o seu trabalho, não é abandonar a sua família, mas Jesus diz que se alguém ama mais a sua mãe ou seu pai do que a mim, não tem parte comigo. Foi Jesus que disse isso. Os filhos aqui são em sua maioria, na verdade todo mundo é filho aqui, né? Mas se você ama mais o seu filho do que a mim, Jesus diz, você não tem parte comigo. Isso não é priorizar Jesus. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante, e deixe-me aproveitar, estou pregando principalmente para esta igreja aí, deixe-me aproveitar essa oportunidade, porque uma das coisas mais ridículas, uma das desculpas mais esfarrapadas que eu ouço é quando coloca-se a família como um escudo, sabe? Por que está faltando nisso? Por que você não está sendo presente? Precisava cuidar da minha família. Essa besteira de faltar no culto para sentar e assistir um filme, isso vai redimir a sua família, isso é uma idiotice. É com a palavra aberta que você vai aprender e ouvir o que Deus quer que eu faça com essa família. Senão você vai assistir de Deus e vai falar assim, não, o que Ele quer é o seu coração só. Para não ser um demônio, precisa seguir a Jesus e priorizar Jesus. A segunda coisa, a segunda característica, primeiro, lembre-se, seguidor de Jesus começa por fé e arrependimento. Segundo, em priorizar Jesus ao trabalho e à família. E terceiro, viver em comunhão. Note, meus irmãos, Jesus chamou André e Simão, mas Ele também chamou Tiago e João. E todos o seguiram e passaram a andar juntos. O discipulado, meus irmãos, requer uma resposta individual, sim, mas não é individualista, é uma comunidade. Jesus chamou individualmente cada discípulo, assim como Ele chamou você individualmente. Mas o seguir Jesus é também andar com outros discípulos. Amém? Amém. Meus irmãos, na caminhada cristã não existe carreira solo, amém? É um grande coral. E não tem solista. Disseram uma vez para mim, quando eu era adolescente, falaram assim, ó, Davi que vai ser o regente do coral, né, do celestial, né? Eu falei, rapaz, Davi? Então eu vou ser o solista, né, Davi vai reger. Irmãos, na caminhada cristã não existe carreira solo, somos um grande coral. Seguir Jesus passa em viver em comunhão com toda a sua igreja, Senhor. Porque Jesus é santo, meus irmãos, porque Ele é o santo de Deus, o Filho de Deus. Ele tem autoridade no ensino, Ele tem autoridade sobre os demônios, e Ele tem autoridade para nos chamar a segui-lo. Você não está seguindo qualquer coisa, você não está seguindo uma ideia, você está seguindo o Santo de Deus. Nós não seguimos por sermos qualificados para isso.
mas por termos sido convidados pelo Santo de Deus. E por isso, nós priorizamos Cristo sobre a nossa vida econômica e social e vivemos em uma comunidade. Tudo isso porque, meus irmãos, concluo dizendo, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já iniciou. E o reino de Deus não é apenas manifestação do poder de Jesus, da autoridade de Jesus, em simplesmente dizer, olha, ele tem autoridade sobre os demônios. Sim, isso é verdade. Mas sobretudo, é a autoridade de Jesus para redimir e libertar os cativos, os poderes das trevas. A autoridade de Jesus sobre os demônios não foi ficar fazendo malabarismos com o demônio, com o espírito imundo, dizendo, olha como eu tenho autoridade, põe as mãos para trás, anda de ré agora. A autoridade de Jesus, ela é demonstrada sobretudo no fato de que ele redime o seu povo, ele liberta o seu povo da escravidão, do diabo, do espírito imundo. O maior exemplo da autoridade de Jesus, meus irmãos, é o fato de que ele te convidou para ser um seguidor dele. E ele prometeu, ele chamou, ele disse, eu vou fazer de vocês seguidores de Jesus. Ele fez essa promessa e ele está transformando o seu coração, te fazendo um seguidor de Jesus. A autoridade de Jesus é revelada sobretudo no fato de que ele está te redimindo e te considerar o céu. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque tu és o Santo de Deus, de fato. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és Senhor. Porque tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. E na sua autoridade, o Senhor tem direito tem autoridade para nos convocar a segui-lo, Senhor. E por isso nós suplicamos a Ti, Senhor. Faça o Teu querer em nós. Derrame a Sua graça sobre nós, Pai. Nos livre de confessarmos como santo, mas sermos demônios que só professam, só falam palavras corretas, mas não seguimos a Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos verdadeiros seguidores de Cristo. Sobretudo, que o Senhor nos molde nosso pensamento, molde a nossa vida. Que a caminhada com o Senhor não seja apenas aos domingos, mas que o Senhor mude a nossa fala, o nosso conteúdo daquilo que nós assistimos. Que o Senhor nos molde, Senhor, nos transforme cada vez mais na imagem do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te suplicamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.